pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à anatomia. Essa playlist que estamos fazendo só sobre ossos. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve aqui no canal, galera. Esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixa seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar de mais uma categoria de ossos. Começamos falando sobre caixa torácica, vamos relembrar e vamos aprofundar sobre as costelas e o externo. Então, para a gente ir para essas unidades, né, as nossas costelas e o externo, vamos relembrar o todo. Caixa torácica. A caixa torácica que está aqui na porção, né, anterior, lateral e posterior do nosso corpo. E ela que faz parte do esqueleto axial. O esqueleto axial que é composto por quem? Pelo crânio, pela coluna vertebral e pela caixa torácica. Lembrando que ambos vão estar protegendo algum órgão importante no nosso corpo. Por exemplo, o nosso crânio protege o sistema nervoso central, o encéfalo. A coluna vertebral vai proteger a medula espinal. E a nossa caixa torácica protege quem? Vísceras, como pulmão, coração, vasos, como a aorta, vários componentes importantes do nosso corpo. E claro, essa caixa torácica vai ser conformada por alguns ossos. Vamos relembrar eles agora. Então, aqui está a nossa caixa torácica, que faz parte do esqueleto axial. E qual é a sua conformação? Primeiro, a sua porção anterior, que a gente vai detalhar mais à frente, que é o externo. Esse externo que vai ser ali a porção anterior, é um osso relativamente grande, que é até mesmo produtor de medula óssea, células sanguíneas. A gente também pode citar que logo após a esse nosso externo vão estar ligados a ele cartilagens costais, que vão se continuar com as nossas costelas. Nós temos 12 costelas de cada lado, que vai de anterior, lateral a posterior, e vai se ligar a quem? A nossa coluna vertebral. Então, relembrando, temos o externo, seguido com as costelas, que irá se ligar em posterior com a nossa coluna vertebral. E como já citamos, essas costelas são em um total de 12 cada lado. Sendo que as 7 primeiras, ou seja, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta e sétima costela são chamadas de verdadeiras. Por que as primeiras 7 costelas são chamadas de verdadeiras? Porque elas se ligam diretamente ao externo. Então lembre-se, as 7 primeiras costelas são chamadas de verdadeiras. Por quê? Porque se ligam diretamente ao externo por meio das cartilagens costais. Logo depois nós vamos ter quem? A 8ª, a 9ª e a 10ª costela. Essa 8ª, 9ª e 10ª costela são chamadas de costelas falsas. Por que elas são chamadas de falsas? Elas falam mal por trás? Não, galera. É porque elas não se ligam diretamente ao externo. Elas vão se ligar à cartilagem costal da 7ª costela. Então lembre-se, as 7 primeiras costelas são verdadeiras, porque se ligam direto ao externo por meio das cartilagens costais. Já a 8ª, a 9ª e a 10ª são costelas falsas, porque elas não se ligam diretamente ao externo, elas vão se ligar à cartilagem costal da 7ª costela. Eu falei que são 12 costelas de cada lado, falamos de 10 até agora. E as duas últimas, a 11ª e a 12ª? A 11ª e a 12ª, elas não se ligam a ninguém. Elas são solteiras. Forever alone. Elas ficam ali sozinhas, não se ligam a ninguém, como a gente vê nessa imagem, e elas são chamadas por isso de flutuantes, ou costelas flutuantes. Então, recapitulando, 7 primeiras costelas são verdadeiras. A 8ª, a 9ª e a 10ª são falsas. Aquela amiga cobrinha falciane. E as duas últimas temos as costelas flutuantes, que não se liga a ninguém, solteiro, tá na pista.
Então, agora que a gente falou do todo, nós já sabemos, né, que o esqueleto axial é formado pelo crânio, coluna vertebral, a caixa torácica. Já sabemos que a caixa torácica é formada pelo externo, as costelas, de forma anterior, lateral e posterior, e atrás está a coluna, nossa coluna vertebral. Então nós já entendemos, e claro, a sua função que é proteção. Proteção de quê? De choques mecânicos que poderiam causar graves lesões no coração, no pulmão e etc. Lembrando que a caixa torácica ela é expandível. Por quê? Respiração. Quando a gente respira, inspira e expira, essa caixa torácica vai diminuir ou aumentar de tamanho, porque o nosso pulmão que está ali precisa se expandir. Beleza? Então, guarda isso também. Agora vamos para a unidade. Vamos falar da costela. Então, quando a gente pega uma costela, como a gente vê essa aqui, primeira coisa que a gente analisa é que ela é como se fosse um arco, não é verdade? Por isso a gente fala de arco costal. Essa nossa costela, praticamente ela vai ter uma cabeça, essa cabeça que vai estar se articulando, tendo a sua face articular, que vai estar se articulando com o corpo da vértebra, dessa coluna vertebral. Sendo que uma face se articula com a vértebra superior e outra face dessa cabeça, na porção de baixo, se articula com uma vértebra inferior. Então essa cabeça, bem na cabeça dessa nossa costela, ela vai estar se articulando com as vértebras. Logo após a cabeça, seguindo nessa costela, a gente vê um estreitamento que a gente chama de colo, o colo da costela. Logo depois vem como se fosse uma projeção chamada de tuberosidade da costela. E essa tuberosidade também é importante com a relação com essa nossa vértebra, porque ela vai estar se articulando com o processo transverso da nossa costela. E logo depois forma-se esse ângulo que a gente pode notar bem evidente, esse ângulo da costela, e vai se seguir com o corpo e posteriormente vai formar aqui uma ligação com a cartilagem costal e vai se ligar ao externo, dependendo da costela que estamos falando. E claro, galera, a gente não pode esquecer que na face interior dessa costela existe um sulco, que a gente vê na imagem aqui. Existe um sulco. E para que existe esse sulco? Porque ali vai passar três elementos importantes. O VAN, veia, artéria e nervo intercostal. Então ali vai estar passando esse conjunto, a veia, artéria e nervo. E se a gente pode ressaltar a diferença de algumas costelas, a gente pode falar da segunda costela, que ela vai ter ali sua cabeça, seu colo, a sua tuberosidade, e ela vai se relacionar com o músculo serrátil anterior. Já a primeira costela ela é a menor, se a gente for comparar, porque ela tem um arco ali bem menor e vai ter relação com algumas substâncias ou elementos que passam pela clavícula, já que a clavícula fica ali pertinho e é a primeira a se ligar com o externo. Então, nessa nossa primeira costela, vamos ter impressões de veia subclávia, artéria, algumas artérias que passam ali, elementos, o músculo escaleno anterior e médio. Os músculos escaleno estariam se relacionando com essa primeira costela. E claro, não podemos esquecer de falar das duas últimas costelas, que seria a 11ª e a 12ª. E o que a gente pode falar dela é que elas são flutuantes, porque não se ligam a ninguém, vão estar ali livres e também não vão possuir ângulo, já que elas vão ser um pouco mais retas. Então a gente falou das costelas. Quem que falta a gente falar? Do externo, galera. O externo que é aí o nosso escudo de frente realmente do nosso corpo, que a gente vê nessa tela, é um osso relativamente grande, e ele possui o seu corpo, ele possui uma parte superior que é chamada de manúbrio do externo, e ele vai possuir relação com as costelas, as 7ª primeiras costelas, e também com a clavícula na sua porção bem superior.
E lá em cima, entre as clavículas, naquela porção superior do manúbrio do externo, a gente vai chamar essa incisura de incisura jugular, beleza? Então a gente tem essa incisura jugular, o manúbrio do externo, o corpo do externo, e lá na pontinha a gente vai encontrar um rabinho, uma projeçãozinha desse externo, que é chamado de processo xifoide. E claro, galera, a gente não pode esquecer dessa região que está se articulando entre o manúbrio do externo e o corpo do externo, que é chamado realmente de uma articulação manúbrio external, onde está essa listrinha que fica entre o manúbrio e esse corpo do externo. E ali é importante para a gente auscultar as válvulas cardíacas. Então tem essa importância clínica também. Além de outro ponto é que por esse manúbrio do externo, esse externo, o corpo do externo, eles serem ossos grandes e, portanto, produtores de células sanguíneas, a gente também pode utilizar esse osso para uma punção de medula óssea, para a gente extrair medula óssea de um paciente. Então lembre-se aí, a gente falando da anatomia, também é bom relacionar com a clínica. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar com nossos estudos. Valeu!